Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda da reforma íntima do dia 11 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, sucedeu que num dia de sábado, chamado o segundo primeiro, passando Jesus por uns trigais, seus discípulos se puseram a cortar algumas espigas, a debulhá-las com as mãos e comê-las. Alguns fariseus, então, lhe disseram: Por que fazeis o que não é permitido fazer-se aos sábados? Lucas 6, 1 a 2. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a indulgência e o perdão das ofensas. Aquele que, por humildade, como Cristo tiver suportado maior ultraje e por amor de Deus, perdoado de coração, além das recompensas celestes da outra vida, terá a paz de coração nesta e uma alegria inconcebível por haver respeitado duas vezes a obra de Deus. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862. Meta do dia: perdoar aquele que te ofendeu, retribuindo o mal com o bem. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer por todas as benfeitorias que temos recebido, pelo dia, pelo sol, pela noite, pelo lar, pelo trabalho, pela alimentação. Queremos também, Senhor, pedir por todos aqueles irmãos que estão doentes, acamados, sofrendo horrores, que os bons espíritos, junto com seus anjos da guarda, possam auxiliá-los neste instante. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então, aqueles irmãos que vieram na segunda-feira para fazer a triagem fraterna, seja ela de primeira vez, seja aqueles que vieram para o retorno, hoje é o dia do tratamento. Então, todos nós estamos convidados a cultivar pensamentos agradáveis, evitar contendas, evitar brigas, discussões desnecessárias, cuidado também na alimentação, para que possamos ser auxiliados pelos bons espíritos. Então, hoje, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita, que está no bairro Jardim Primavera, na Avenida Brasil, bem no finalzinho dela. Lembramos aos amigos que é importante chegar bem mais cedo do que às 8, porque 5 para as 8 nós fecharemos o portão, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Cristãos. Os escribas e os fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai,
mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 161. Muito bem, esta fala de Emmanuel é muito esclarecedora, porque muitas vezes nós temos o hábito de julgar os fariseus, os escribas, de condená-los. E eram pessoas que cumpriam seus deveres religiosos, políticos e sociais. Assim como muitos hoje também fazem a mesma coisa que esses irmãos faziam. Mas tem a grande dificuldade que o Emmanuel coloca, que é a de sair de nós mesmos para ajudar ou auxiliar os outros. A dificuldade que nós temos de amparar os que sofrem, porque nós achamos que eles são castigados por Deus, e aí ele deve ficar longe de nós. E se nós lembrarmos de Mateus 25, de 35 em diante, nós vamos ver que a caridade que ali elenca Jesus é o grande meio que vai nos conduzir à pátria celestial, sem muita dor, sem sofrimento, porque é no dever, é no amor aos irmãos que nós vamos pleitear essa senda do bem. É dando alimento àqueles que estão com fome, é vestindo aqueles que estão sem roupa, dando água aos que têm sede, visitando os doentes, visitando os presos. É nesse sentido que Jesus coloca. Então, os cristãos, eles têm que ir além das leis, ir além do que está regido ali por aquilo que é convenção. Então, devemos ir além, que é amparar os que sofrem. Amparar as mãezinhas que foram violentadas, amparar as crianças violentadas em todos os sentidos. É amparar. Esse é o nosso dever de cristão. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem, vítimas da fome, vítimas das guerras, de todo tipo de injustiça. Olhe, Senhor, por esses irmãos, que consigam ser amparados por pessoas dedicadas ao bem,
que sejam auxiliados, Senhor, em suas dores e aflições. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.